Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos aqui na nossa cobertura especial do Pernambucano Bet Nacional, em sua edição 2025. E hoje a gente vai trazer a parte da história de um dos clássicos mais importantes do Brasil, o Clássico das Multidões, um clássico que coloca frente a frente Sport e Santa Cruz, dessa vez pela sexta rodada dessa primeira fase do Pernambucano. Então, a gente trouxe uma minissérie sobre esse pré-jogo, né? Que a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, a gente vai tratar aqui da parte histórica e teremos também um programa onde a gente analisa a parte do jogo em si, falando mais especificamente desse jogo da sexta rodada. Mas antes desse jogo da sexta rodada, maestro, tem muita história para a gente contar aí sobre esse confronto centenário, né, que coloca Sport e Santa Cruz, as duas maiores torcidas aqui do estado, as duas maiores torcidas locais aqui do estado, frente a frente, no que não por acaso ganha o nome de o Clássico das Multidões. Celso, e faz bastante tempo, tá, que o Clássico das Multidões tem esse nome. É um clássico centenário, como a gente olha na tela, o primeiro duelo desde 1916. Foi um amistoso preparatório para aquela temporada. Curiosamente, esse amistoso ele aconteceu em maio de 2016, 2 meses antes, foi quando o Santa Cruz incluiu o vermelho no uniforme. O Santa Cruz foi fundado em 1914 como clube alvinegro e virou tricolor em março de 16. Ou seja, nunca houve o Clássico das Multidões sem que o Santa Cruz fosse tricolor. Assim. Por que o Santa mudou de cor? Porque antigamente, vê que lógica curiosa, cada clube só podia ter uma composição de cor. E como o Flamengo do Recife, que foi o primeiro campeão pernambucano em 1915, na filiação, ele já era alvinegro, a federação não aceitou que era a Liga na época, a Liga Esportiva Pernambucana, não aceitou que tivesse 2 alvinegros. Alguém tinha que mudar de cor. Aí, nessa dividida, o Santa teve que mudar de cor, incluiu o vermelho, e quando o Clássico das Multidões acontece, o Santa já era tricolor. E sobre o nome Clássico das Multidões, ele, em 1943, já tinha esse nome. Ele surgiu pela primeira vez no Diário de Pernambuco, uma reportagem do Diário de Pernambuco, porque nota-se que a popularidade ela foi muito rápida. Pelo viés popular do Santa Cruz, desde de seus primeiros anos, da forma como foi fundado, e do esporte, por ter sido como grande clube do primeiro momento ali junto com a América, e ter sido o maior vencedor do futebol pernambucano já nos seus primeiros anos. E isso fez com que o Clássico das Multidões tivesse esse nome, embora raramente a gente soubesse qual era o público. Porque no começo, quando começa a ter os borderôs, quando começa a ter as súmulas nos jornais, a coisa mais importante para o jornal era saber quanto tinha sido a renda, e não o público. Ninguém se importava muito em informar o público. Dizia assim, o público foi ótimo, e a renda deu tanto. Mas não dizia quanto era a estimativa. Assim, mas você consegue encontrar nos jornais algumas estimativas. Tal jogo deu 5 estádios muito menores, né? Na época do amadorismo, nem existia ali do Retiro, a Ruda. Na Jaqueira, né? Se jogava, né? A Flis era só um campo, não existia o estádio. O esporte era campo da Avenida Malaquias. 8 mil era o recorde desse estádio, sendo 3 mil pessoas sentadas, mais ou menos, todo mundo em pé ao redor do campo. Então, assim, mas isso era uma multidão dentro do que também era o Recife naquela época, né? E só voltando ainda para 1916, para a gente concluir o que a gente está vendo na primeira tela, é curioso porque o primeiro jogo acontece nesse ano, mas também acontece a primeira final. A gente vai ver, na verdade, é a final mais repetida da história do futebol pernambucano, e logo em 1916 ela aconteceu. Foi o segundo campeonato pernambucano, mas foi a primeira participação do esporte. O campeonato pernambucano em 2025 é a edição de número 111. O Santa Cruz é o único a ter participado de todas as edições. Náutico e Sport não participaram da primeira, não quiseram, já praticavam o esporte bretão, mas não quiseram jogar. Então o Náutico tem 110 participações e o Sport tem 109, porque o Sport também não vai jogar de 78 aí porque não quis, brigou com a federação e não quis. Então essa foi a primeira participação do Sport, e já na final já foi o Sport Santa, com esse 4-1 sendo jogo único, com o Sport conquistando o seu primeiro título pernambucano. O Santa Cruz esperaria, ainda tinha sido vice de 15, foi vice 16, ainda demoraria para ganhar um pouco, mas o Sport já venceu essa primeira decisão. Fred, trazendo você agora também para o programa, né? O maestro foi ali no
na Gênese, e desde então tem muita água que rolou por debaixo dessa ponte aí, com 569 clássicos das multidões realizados até aqui. Isso, Celso, desde 1916, né, quando o Cássio trouxe as lembranças desse primeiro e histórico jogo, até hoje foram 569 clássicos. O último, ainda muito vivo na memória de todo mundo, porque foi um capítulo importante e absolutamente emocionante. Tá? Foi o jogo de volta da semifinal do estadual de 2024. Um 0-0 na Arena de Pernambuco, um jogo tenso, um jogo com muitas chances, um jogo com paralisação. Aquele VAR que entrou para a história, um VAR que paralisou o jogo por 15 minutos, tá debatendo um gol, um possível gol do Sport que acabou sendo anulado. E aquela partida, além de definir a vaga, né, para a final daquele pernambucano, também marcou a última ação, o último jogo do Santa no ano de 2024, isso logo em março. Então, talvez tenha sido um dos anos mais tristes da história de Santa Cruz, justamente pela falta, né, de calendário. Isso ficou marcado para sempre. E esse jogo foi justamente o último, né, do Santa em 2024. E esse empate da semifinal de 2024 deu os números atuais desse confronto. A gente vê aqui na tela agora, tá? Aquele empate foi o empate de número 164. O Sport tem 236 vitórias, tá? E o Santa Cruz 169 vitórias. Então, tem uma diferença considerável entre os dois clubes nessa comparação histórica, nesse head-to-head. E a gente, Celso, pode olhar aqui que, na verdade, Sport Santa Cruz, essa diferença de 67 vitórias em favor do Sport é a segunda maior do país em um clássico estadual. Só está atrás de Goiás e Vila Nova, que o Goiás tem uma vantagem de 168 vitórias a mais que o Vila Nova. Né? Então, inclusive, tem um tempero para esse jogo, porque caso o Sport vença no Arruda, o Sport iguala essa diferença que é histórica. Né? O Goiás tem o maior domínio sobre o seu rival e o Sport poderia igualar em números absolutos o Goiás. A gente vê na tela que em números percentuais, Cássio, é diferente, porque o clássico das multidões foi muito mais jogado do que o clássico entre Goiás e Vila Nova. Então o Sport hoje tem 41,4% de vitórias sobre o Santa e o Goiás tem 46,7%. Mesmo que o Sport iguale em números absolutos, percentualmente ainda não vai alcançar o Goiás, né, Cássio? Fred, a gente faltou informar que o scout do Clássico das Multidões, ele é um levantamento de Carlos Celso Cordeiro, que foi quem fez todas as pesquisas do futebol pernambucano, e esse número, ele repassou em 2016 no Diário, aí eu venho atualizando desde então, até quando consegui, porque foi o centenário do Clássico, né? E como você falou, assim, a vantagem do esporte sobre o Santa é considerável, em números absolutos, ele poderá, assim, até ultrapassar, até o bater o Goiás e Vila Nova. Percentualmente isso não vai acontecer, acho que é muito difícil se tirar em termos percentuais numa escala dessa, teria que ser muitos e muitos anos. Mas sabe uma curiosidade, Fred, sobre essa vantagem do esporte? Ela não é ao contrário do que se pensa, ou que se imagina, creio eu, ela não é uma vantagem estabelecida no século XXI, por exemplo. Assim, mesmo com o Santa Cruz tendo tantas dificuldades no século XXI, não ganhou o Pernambucano desde 2016, ficou sem calendário, e tudo que você falou, e o próprio início do esporte, chegou a ser pentacampeão ali, 2006 a 2010 e tal, mas nos jogos só de 2001 para cá, já foram 78, são 27 vitórias do esporte e 26 do Santa Cruz, com 25 empates. É um equilíbrio, assim, considerável. Né? A gente acaba caindo na armadilha da memória recente de que esse número dilatou nos últimos anos e você traz aí que não. Esse número já vem, né, na verdade, sendo construído desde lá de 16. Até 2000, esse número meio que já era assim até 2000. Assim, na verdade, veja, até 2000 era 66. De 2001 para cá virou 67 a diferença. E o Santa chegou até a reduzir, porque o Santa chegou, acho que entre 2001 e 2002, chegou a ter 8 vitórias seguidas. Foi assim, um absurdo, assim, que juntando Pernambucano, Copa do Nordeste, foi uma sequência enorme.
E naquele momento, que o Sport ia viver o jejum, né? Fora da primeira divisão. Mas, enfim, a vantagem é histórica, mas eu acho que tem essa curiosidade, porque, assim, querendo ou não, já são 25 anos e não desgarrou, né? Essa sua explicação dessas 8 vitórias ali do Santa no começo desse século explica um pouco melhor essa sensação mais recente que a gente tem. O Santa a largada de muita vantagem do Santa, né? Isso. Eu acho que acaba deixando... A remada do Sport foi grande, né? E eu até coloquei, até foi pesquisa aqui, foi mais de acordo com o que seria a nossa memória fácil, assim, sem pesquisa, né? E eu falei aqui de 2000 a 2002, mas só para ser preciso, foi até o primeiro clássico de 2003. Aí depois o Sport passa também a ter um jejum sobre o Santa, mas enfim, teve essa sequência que é a maior da história do clube sobre o Sport. Assim, 8 vitórias seguidas é realmente... É impressionante. Muito bem. E aí, Cássio, a gente vem para... Ainda puxando esses tabus, né, e essa história recente, a última vitória do Santa Cruz foi aquela de 2020 que empurrou o Sport pro... Eu não lembro como é que se chamava. Quadrangular do rebaixamento. Quadrangular do rebaixamento, né? Depende de quem fala, quadrangular da permanência. Quadrangular da morte. Sempre depende de quem tá falando, assim. Do rebaixamento, mas é do rebaixamento. E já são 4 anos e 6 meses, né, Cássio, daquele gol de Pipico, daquela vitória do Santa Cruz. Ali era plena pandemia, né? Era a última... Não, foi na pandemia, o jogo foi em portões fechados, o Pernambucano, então, ele foi... pandemia. O campeonato foi paralisado, aí faltava a última rodada da primeira fase, o Sport precisava dos pontos daquele jogo para passar, e lembrando, passar de fase significava ficar em pelo menos 6º lugar, foi assim, foi um vexame que o Sport, ao perder do Santos, ficou em 7º, aí foi jogar esse quadrangular. Não é que a gente fala passar de fase, né? Tipo os 4 primeiros, os 2 primeiros, não, eram os 6 primeiros do estadual. E aí o Sport perde aquele jogo, Brocador perdeu o gol, enfim. E essa última vitória do Santa, que é quando essa volta do futebol, foi na Ilha do Retiro esse jogo, vale até uma curiosidade, já que o próximo jogo, 570, vai ser no Arruda. A última vitória, já que esse jogo foi de portões fechados, a última vitória do Santa com o público foi em 19 no Arruda, que foi também a última vez que a torcida do Sport foi ao Arruda. Veja só, a torcida do Sport não vai ao Arruda desde 2019, porque depois teve esse jogo de portões fechados, teve mais uma pela Copa do Nordeste e também teve o ano passado com público mais torcida única. Então, assim, são 6 anos que a torcida do Sport não vai para o Arruda. E a última vitória do Santa diante de sua torcida também faz esse mesmo tempo. Fred, a última vitória do Sport e esse 2-1 do Pernambucano, né, do ano passado. Isso, na fase de classificação, né? Quando se encontraram na semifinal, a gente já passou por aqui, foram 2 empates. O Santa conseguiu um desempenho bem interessante contra o Sport no Arruda. Vencia o jogo até o fim, quando um gol de falta de Filipinho equilibra, né, e deixa o empate em 1-1. No jogo de volta na Arena, é o jogo que a gente até já tratou aqui, né, que é o capítulo 569. Então essa vitória que marca a última vitória do Sport nos 90 minutos é uma vitória comum, é uma vitória dentro, né, da fase de classificação, como vai ser o clássico 570, né, que tem sua importância histórica, mas não tem o peso de decisão, o peso de valer vaga. A grande maioria da história, tanto do Sport quanto do Santa, assim, né? são jogos assim. Mas já em finais, quando a gente vai observar os números, a gente vê o que a gente sente no dia a dia, maestro. A gente vê o equilíbrio absoluto, né? Estampado nesse 12-12 em decisões, onde o clássico das multidões é que estava definindo o título das competições. Então, assim, é algo que eu acho que, apesar de a gente estar falando da segunda maior vantagem de uma rivalidade local, né, no Brasil, eu acho que é muito mais perceptível no dia a dia essa parte das decisões. Acho que tem um peso muito grande, né, Maestro? Celso, e aí a final, que é a final mais repetida de Pernambuco, e ter 24 finais e ser justamente um empate, mostra que
embora o Sport tenha toda essa vantagem no histórico absoluto, mas quando vai para a final com o Santa Cruz, não, assim, o torcedor pode até não abrir, mas assim, na cabeça, pensando sozinho ali e tal, o cara, ele não sabe que está tão garantido quanto costuma a história mostrar, não. Mostra que é um jogo que no caso do torcedor do Sport, que é um jogo muito difícil, e a história recente mostra que é muito mais do que difícil, é uma história indigesta, na verdade, porque são 4 vice-campeonatos para o Sport. Então, assim, o Santa reagiu, o tricolor que chegou a estar atrás, estava 12-8 para o Sport, ganhou as últimas 4 finais. E é quase beirando 4 nos últimos 20 anos, que a última vez que o Sport ganhou foi em 2006. Mas, assim, nessas últimas 4, teve esse tricampeonato, 11, 12 e 13. É a única vez na história de Pernambuco que um clássico teve 3 finais com o mesmo resultado. Você já teve sequências de o time ser tetra, penta ou até hexa campeão no caso do Náutico e outro time perder todos os títulos. O hexa do Náutico, o Sport é hexa vice, mas não foram 6 finais. E o Sport, alguns foram de pontos corridos, título direto do Náutico, ganhou dos turnos e ganhou título direto, e outro com finais. E dentro dessas finais não tiveram 3 finais seguidas. Aí foram realmente 3 finais consecutivas, o Sport perdendo as 3, e ainda perde a de 2016. E dessas 4 finais, 3 na Ilha do Retiro. A de 11 foi no Arruda, aí vai a de 12, que é no aniversário do Sport, 13 de maio de 2012, o Sport jogando pelo empate, Santa Cruz foi lá e venceu o jogo. Tem a de 13, o Santa vence lá e Lô, ganha no Arruda e ganha na Ilha, e aí a gente tá vendo Caça-Rato faz um dos gols no jogo de volta da Ilha do Retiro, e tem a de 2016, com essa brincadeira da taça, obrigado pela hospitalidade, porque realmente era mais... na verdade, essas finais, elas meio que relembraram aqueles anos 80, né, que o do apelido Casa dos Festejos foi completamente reativado com essas conquistas do Santa. Aí você pode pensar... 3 conquistas consecutivas, né, Cássio? As últimas 3 finais cedo na Ilha do Retiro. Aí você pode pensar... vale até o detalhe. Com isso, o Santa tem mais títulos na Ilha do que sobre o Sport. Considerando só as finais na Ilha, é 9-6 para o Santa. Tem uma curiosidade, muitas vezes, antes do Arruda, as finais eram na Ilha, porque não havia o Arruda, então as finais eram na Ilha de todo jeito, não tinha nem como ser, não tinha nem como... Mas enfim, mas era na Ilha do Retiro. E é 9-6 para o Santa, considerando finais. Aí você pode pensar, se você exclui esse recorte, então quer dizer que era 12-8 para o Sport. Aí você fala, era um domínio. Mas era um domínio que, para existir, o Sport também precisou fazer muita força. O Sport precisou ganhar 5 finais seguidas, não em anos seguidos, mas 5 finais... Tava perdendo de 8-7, teve que ganhar 5 seguidas para depois ter essa outra reação, só que dessa vez do Santa, né, maestro? E é virada em cima de virada. O Sport ganha as 3 primeiras, aí depois o Santa vira. Aí depois o Santa vai virar novamente em 1990, estava 7-7. Ele ganha, na verdade, 86-87, igual, vai ganhar em 90. Aí fica 8-7 para o Santa. Aí o Sport vai e ganha 5 seguidas. Aí o Sport ganha em 96, 99, 2000, 2003 e 2006. Então, é uma gangorra muito grande. Se você olhar pela história, todo mundo já teve a sua vantagem no período, ou já conseguiu desgarrar um pouco. Querendo ou não, abre 12-8, abre 3-0, mas outro vai lá e vira, reage. E faz com que, nesse cenário todo, é só uma pena que já são 9 anos que a final não acontece, né? Assim, já acho que já é tempo demais, mas mesmo sendo tempo demais, continua sendo com folga, assim, a final mais repetida do Campeonato Pernambucano. O clássico dos clássicos, por exemplo, ele tá com 20. E teve finais no ano passado, teve final em 21, teve final em 19. Então, assim, é um jogo que acontece, vem nesse período do jejum, mas mesmo assim ainda tem umas 4 edições para igualar. Cássio, você citou a vantagem do Santa em finais na Ilha do Retiro, né, 9-6. E a gente tem no histórico do confronto, no palco que acontecerá o clássico 570, que é o Arruda, a gente tem uma inversão também. O Sport leva uma vantagem sobre o Santa Cruz no número geral de confrontos, no Arruda, tá? Mas é uma vantagem ali, na dividida. O Sport tem 53 vitórias dentro do Arruda, o Santa tem 51 e 66 empates, Cássio. Então, o resultado mais comum, né? Exatamente. São clássicos que o percentual aí deixa muito claro o equilíbrio desse clássico quando ele é disputado no Arruda, né, Cássio? Esse é o tipo de dado
que eu já falei aqui de Carlos Celso Cordeiro, isso é graças a ele, assim, porque é muito curioso que ao longo da história, esse foi um dado desconhecido. Até que um dia ele fez a planilha dele, colocou no Excel dele e na hora que você vai cruzando os dados, pum, deu esse dado, deu esse cenário que realmente é muito curioso, porque o Arruda ele tem uma história menor, tem menos jogos. A Ilha do Retiro, ela desde os anos 30 está tendo clássico, enquanto o Arruda ele começa considerando o Alçapão do Arruda dos anos 40, mas não tinha clássico. O Arruda começa a virar estádio em 1965, então assim tem dentro desse cenário, por isso tem esse número de 170 jogos, porque em tese você poderia pensar que poderia ter mais partidas, né? Não tem nem um terço da história do clássico tá no Arruda. Você pode pensar assim, né? Que você sempre, já que a gente tem um cenário onde cada um tem o seu estádio, que metade seja na tua casa e metade seja na minha casa, cara, pensar desse jeito, mas não é assim, porque tem outros estádios, já tiveram clássico das multidões nos Aflitos, na Arena Pernambuco, já teve até um fora de Pernambuco, em João Pessoa, o único clássico das multidões fora de Pernambuco, mas nesse cenário do Arruda, mostra inclusive que essa vitória ainda vai, essa vantagem do esporte, ela passa nesse sábado, assim, independentemente do resultado, ela vai atravessar esse sábado, mas realmente é um dado curioso, porque, de fato, o do Santa é um dado muito potente, você ter mais títulos, né, que tem mais títulos, você tem muito mais títulos do que o seu rival na casa dele, mas esse aí, dentro de um cenário absoluto de jogos, ter menos vitórias dentro do seu estádio também é bem curioso. Perfeito. Tem outro aspecto importante aí, né, que a gente vai abordar, que é justamente o que dá o nome a esse encontro, né? A multidão, as massas que vão convergindo aí para cada palco, seja, como o Mais falou, na Ilha do Retiro, na Arena de Pernambuco, né, em João Pessoa, nos Aflitos, ou no Arruda, onde, obviamente, a gente tem o registro do maior público, né, desse encontro, maestro, aquele 1-1 de 1999, o lendário jogo do encontro de Leonardo e Mancuso. O jogo, Fred, que todo mundo foi, o jogo que todo mundo estava lá, né? Eu tava lá, não sei vocês. Eu estava passando sede, porque tinha acabado água no setor do esporte, levando aquele solzão, na época tinha, não sei exatamente qual era o nome do programa, né? Se era Todos com a Nota, Não, foi ou ingresso. Futebol Solidário. Não, nenhum. Mas esse não, né? Foi ingresso aí. Eu lembro que eu saí da casa de um amigo meu, Alfredo, que morava ali em Campo Grande, a gente foi andando ali por trás, tínhamos que dar alguns tiros de 100 metros em alguns momentos, mas chegamos bem no Arruda, bastante cedo, onde encontramos outros 3 amigos. Lembro de ter passado muita sede, muito calor, e lembro de ter sido um jogo de vários grandes momentos, de muitos momentos de êxtase. Jogaço. Esse clássico, eu fui para esse jogo, a impressão que eu tenho, não tô chamando ninguém de mentiroso não, tá? Mas é tipo aquela final da Copa do Mundo de 50 no Maracanã, que com o tempo tinha 500 mil torcedores no Maracanã, absolutamente ninguém ficou de fora, todo mundo estava. Batalha dos Aflitos também, a Batalha dos Aflitos também. Eu também estava, eu também não estava. Essa eu não estava. Eu também estava. Não estava trabalhando, estava no torcida do Náutico. Então, assim, mas esse jogo eu cheguei 2h30 antes da partida e já entrei no aperto. Já entrei no aperto. Esse jogo era o clássico. Pernambucano 99 foi um dos maiores campeonatos pernambucanos da história. Pelo momento de investimento, de tudo, o Sport tinha ficado em 7º lugar no Campeonato Brasileiro de 98, num campeonato de 24 times. 7ª colocação final, mas naquela época significa que tinha chegado às quartas de final, tinha contratado jogadores para essa temporada, Wilson Gotardo, que tinha sido capitão do Cruzeiro, campeão da Libertadores de 97, e o Santa Cruz tinha feito o que chamava Sele Santa, contratou vários jogadores estrangeiros, Almandó, o zagueiro, e uma contratação que realmente assim, foi uma contratação impressionante naquele ano, que foi a de Mancuso, veio ganhando em dólar. Foi até um problema, depois teve a mudança do câmbio, mas porque foi não era um Mancuso assim no último ano da carreira, né? Tipo, não, acho que ele tinha 29 anos.
Pois Ele é. era conhecido como o jogador mais carniceiro, tinha sido capa da placar pelas passagens dele no Flamengo e Palmeiras, o jogador mais carniceiro do Brasil, marcava muito forte, era um cara conhecido no Brasil. A turma do Santos foi pegar no aeroporto, porra, assim. Então foi uma contratação muito grande, e o Náutico, aí todo mundo foi contratando gringo. Os gringos do esporte não deram muito certo, trouxe 2 caras de Honduras, aí o Náutico também trouxe Cláudio Millar, Chepo e Chepo e Velasquez pode. Trouxe Cláudio Millar, foi um campeonato de 3 turnos, um campeonato que foi realmente memorável, grandes públicos, e esse aí foi o primeiro clássico de Mancuso. Isso foi um clássico se eu não me engano, do primeiro turno. Isso não valia o título do turno, não. Tá? Um campeonato de 3 turnos e um jogo de fase. Era simplesmente o fato da rivalidade, o fato de os 2 clubes terem investido forte e tal. E era uma Arruda, que, na época, podendo receber a sua capacidade máxima desde a inauguração. 90 mil, 80 mil, enfim. Já tem até jogo de 100, mas desse jogo, esse público aí, ele junta os não pagantes e não pagantes. Os pagantes, se eu não me engano, foi 71.300, alguma coisa assim. Mas, obviamente, você conta os não pagantes, tinha 71.391 pessoas no estádio. E o que torna o jogo mais impressionante é que tinha muito mais do que 78 mil pessoas no estádio. Exato. No dia seguinte, esse jogo foi uma superlotação numa escala tão perigosa. A gente vê as imagens do Santa, os dois lados ficaram superlotados, que... aquele cenário de 3 pessoas por degrau de arquibancada. Isso. 3 fileiras. Depois desse jogo, Celso, no dia seguinte, a apuração, aí já teve até uma reportagem do Diário de Pernambuco, falando em off, diretor do Santa, gente do Santa, falando que certamente tinha mais de 90 mil pessoas. Pela forma como entrou, seja por ingresso ioiô, que não é o clube fazendo ingresso ioiô, não, é a gente fazendo ingresso ioiô, seja furando catraca, quantas pessoas passaram por cima da catraca, enfim. O cara subia, jogava carteira com o ingresso dentro. Era canhoto, né? Hoje imagina a época que era um canhoto, um pedaço de papel. Então, internamente, tinha notícia que tinha mais de 90 mil pessoas. E os estádios foram medidos, não só a Arruda, Ilha, Aflitos, para ter nova capacidade, porque para saber se realmente cabia aquilo tudo. Então, assim, realmente foi um jogo que mudou a estrutura, na forma como se recebia jogos aqui de futebol pernambucano. Ao todo, no Clássico das Multidões, 4 tiveram mais de 70 mil, e esse foi o último que teve mais de 70 mil pessoas, justamente por isso que eu estou falando, né? Os outros... E possivelmente o último mesmo, né, Cássio? Aqui no último, não no sentido do mais recente, Não, o último foi Náutico e Santa, final de 2000, o último Clássico Pernambucano. Cássio, eu tô falando... Não teremos... Essa marca não será mais superada, né? Não no sentido do mais recente. Não, nem pode. Que, de fato, é o último da história, né? Então, só arredondando o que você falou, o último da história em Pernambuco foi a final do Pernambucano 2001, com 71 mil torcedores para Náutico e Santa, e do jeito que você falou, você tem absoluta razão que nunca mais terá, porque, como eu falei, que as medições foram feitas, depois o Santa baixou para 65 mil, 60 mil, e hoje está 55, mas se o Santa fizer todas as obras possíveis, não é virar Arena Coral não, tá? Mas assim, todas as obras do jeito que é o estádio, sem ser só reformar o estádio, mas com o que o Corpo de Bombeiros exige, o máximo seria 60.044. Não é 40, não, é 44. É esse número bem preciso. Seria o máximo possível. E hoje, por exemplo, a gente, para esse Clássico Domingo, só para ver como o tanto de obra que falta para fazer, o Clássico Domingo está liberado para 30 mil. Então, assim, não é que está faltando isso aqui para voltar a ser 60, não. A gente vai ver, a gente está fazendo um Clássico das Multidões que provavelmente vai vender todos os ingressos, mas só está liberado para 30 mil pessoas, metade da capacidade. E só falando dos maiores públicos, foram 4 vezes acima de 70 mil pessoas. A primeira vez foi em 93, a final, se não me engano, do segundo turno, um jogo importantíssimo. O Santa ganha do Sport e vai disputar a final com o Náutico, que vai ganhar a final depois do Náutico. Foram 74.280 pessoas. Depois teve um em 1994 pelo estadual, a coisa que jamais aconteceria hoje. Até porque os jornais perderam força. Era assim, se você comprasse o Jornal do Comércio do domingo, porque antigamente o Jornal do Domingo era mais valorizado, né? Então, teve uma promoção na época assim, ó, o JC desse domingo vale o ingresso pro Clássico. Se já pensasse. Pronto. Tem que recortar pronto. Justamente... Pronto. Aí todo mundo olhou, viu vantagem, 70 mil pessoas foram pro Arruda ver o jogo. O outro jogo foi em 98, no Todos com a nota, 75.135, e esse que foi o último, que já foi em 99, 78.391.
Esse jogo, para fechar aqui de minha parte e a gente seguir falando aí de goleadas e etc., um pouco mais desse clássico das multidões, esse jogo eu lembro mais do lance da saia de Leonardo e Mancuso do que dos gols. Foi absolutamente marcante como esse encontro meio que tatuou, né? Em termos esse de explosão na encontro. arquibancada, esse jogo foi 2-1. Perfeito. Perfeito, porque ali foi Porque a comemorado como vibração um gol. daquele lance, porque Leonardo assim, estava numa fase, além das contratações, tinha as permanências. O Sport ter mantido Leonardo assim, teve um esforço. Leonardo vivia, era um craque. Assim. Vez que eu tenho líder de falar, não, é assim, Leonardo era um craque de bola e vivia grande fase e teve esse lance. Enfim, é um clássico que não valia muita coisa para o campeonato, mas é impressionante como já tem seus 26 anos e continua sendo um dos maiores o maior público vai ser para sempre, mas valeu muito de para a grandes história. jogos também. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar agora, né, de goleadas, tá? Agora a gente vai com as maiores goleadas de cada um. E aí, mestre, para falar de história principalmente, né? Então falando de jogos aí de 1934 e 1954, preciso convocar você, fica à vontade, meu irmão. Tem um DeLorean, né? Bota Plutônio aí. Veja, o 7-0 do Santa sobre o Sport é a maior goleada do clássico, disparado, e foi no jogo de campeonato. Como a gente está vendo aí, esse selo que a gente está vendo, não é, embora o Fred seja campeão brasileiro de Canva, conforme ele costuma dizer, mas não foi ele que fez essa arte, não, tá? Isso aí é um patchzinho de um uniforme que o Santa Cruz criou, uma coisa que celebra essa goleada. Esse feito. A torcida do Santa leva, 7-0 eu já ganhei, de vez em quando leva. Provavelmente a gente vai ver no sábado, porque ela leva especificamente para. Não faz sentido jogar Santa Cruz e Petrolina tem um 7-0 Sport, eu já ganhei. Mas assim, no Clássico das Multidões faz sentido, essa bandeira que costuma aparecer. É a maior goleada do Clássico em 1934. E o futebol era. Tava no fim do amadorismo. O profissionalismo começa em 1937. E se você for colocar em campeonatos, por exemplo, em números profissionais, o Santa meteu um 5-0 no Sport em 76, mas o Sport também fez um 5-0 no Santa em 86. O que é muito curioso é que o Sport fez 5-0 em 86 e depois ainda vai perder o campeonato. Mas em 76 o Santa fez 5-0, mas ganhou o campeonato. E a maior goleada do Sport, que é o 6-1 que a gente está vendo na tela, por que é que eu estou dizendo esses jogos? Porque foi no amistoso. Um amistoso na era profissional, mas um amistoso. Então, considerando, se você no cenário absoluto, a maior goleada do Sport é um 7-0 e a do Sport é um 6-1. O 7-0 do Santa... A maior goleada do Santa, no caso, né? Desculpa, a maior goleada do Santa sobre o Sport é o 7-0 e a maior do Sport é um 6-1. A do Santa, no Campeonato Pernambucano, e na época amadora, isso aqui é só ressalvando a história, não faz diferença se pesa mais ou menos, tem nada a ver, não. Só dizendo como era a história. E a do Sport não era profissional, mas não amistoso. E se você colocar profissional e Campeonato Pernambucano, aí é 5-0 para cada lado. Muito bem, muito bem. Vamos agora para os confrontos internacionais, tá? Desse clássico. Eu acho que é mais fácil ver o 7-0 de novo, Celso, do que ver, infelizmente, do que ver esse jogo. Difícil, realmente difícil, Fred. Esse, ao mesmo tempo que é um grande capítulo do clássico, eu considero uma das maiores vergonhas da história do clássico. Mas aí não tem relação nenhuma com os jogadores que estavam no campo. Pois é. Os jogos em decisões, questão, né? Os jogos em questão são os jogos da Sul-Americana, né? Da Copa Sul-Americana de 2016, em que Sport Santa Cruz basicamente se auto-boicotaram. As duas diretorias, comissões técnicas, né, esvaziaram, na medida do possível, a importância desse jogo. Passaram as semanas deixando em dúvida se usariam seus titulares, deixando em xeque o interesse dos clubes no jogo, minimizando a Sul-Americana. Como o Cássio falou, para mim é um capítulo nobre, que eu não sei se a gente volta a ver, pelo menos tão cedo. Mas um capítulo também triste, porque foram dois jogos ali na Arena de Pernambuco, com 5 mil torcedores em cada jogo. Tá? O resultado do segundo jogo, né, foi um empate no primeiro e o segundo jogo. Jogos horríveis, inclusive, também. Tá? Os jogos foram de baixo nível técnico.
Mas eu acho que eles refletiram a arquibancada, tá? Eu acho exatamente, assim, acabam que sendo eu jogos acho que mais o jogador. frios. Eu acho se não tinha ninguém ligando, por que o jogador ia ligar? Eu acho que internamente se passa dentro do clube 2 semanas dizendo o que vale é o brasileiro, por que o cara vai dar a carga total ali? Eu acho assim que. Conclua, Fred, mas só para dizer, eu acho que os jogadores refletiram que todo o cenário proporcionou para aquela partida. Eu concordo 100%. E eu só acrescento que, quando você olha em perspectiva, esse é um jogo que o torcedor de Santa Cruz valoriza na história. E a gente falava isso na época, inclusive. Daqui a 10 anos vai se puxar uma estatística e quem ganhar Pode vai dizer, buscar, que teve deve um ter vídeo ano. dizendo exatamente isso. Teve um ano que a gente se enfrentou na competição internacional, eu fui lá e ganhei. Veja só, a gente na época alertou, mas houve uma falta de sensibilidade histórica dos dois clubes ali. Mas hoje, Cássio, para os capítulos que ficam escritos, o torcedor do Santa Cruz valoriza muito essa classificação, levou o Santa Cruz para uma disputa internacional, ele acaba sendo eliminado na fase seguinte, mas é memorável. O Santa eliminou o Sport da única competição nacional em que eles se enfrentaram, aquele clássico gol, né, do Internacional, né? General, da única competição internacional que eles se enfrentaram, o clássico gol do General, né, que toca a bola para um lado, olha para o outro, e a bola vai ir pro fundo da rede. Quem estava no estádio curtiu muito, tá aí na foto abraçando o General, né, mas tem uma importância Mas histórica essa foto enorme, você bota muito zoom mas nela, esse porque o estádio estava déficit. vazio. E 5 mil Bruno, pessoas de cada lado. Pode ver na própria é, foto do gol, ali na frente do seu esporte, que era o mandante desse jogo isso. de volta. Eu acho que foram Totalmente 5.500 no vazio. primeiro jogo e 6.500 no segundo. E é natural que o segundo jogo tenha um peso maior. E tem uma curiosidade: na hora que o Santa faz esse 1-0, praticamente mata o jogo, porque tinha gol qualificado. Então, e como o mando era do Sport, na hora que o Santa fez 1-0, o Sport precisava virar para 2-1 para se classificar. 1-1 não iria para os pênaltis. Ainda tinha o gol qualificado e a classificação desse jogo valeu a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Hoje, é como se você liderasse a fase de grupos. Porque se você, no modelo atual, se você fica em segundo na fase de grupos, você vai para o playoff, que é como se fosse 16 avos. Então, assim, essa vitória que o Santa Cruz conseguiu é como se fosse ser líder de um grupo no modelo atual. E tem mais, essa vitória colocou o Santa ad eterno no ranking da Comebol, que é o que vai colocar, porque eles contam dos resultados dentro de um sistema bem complexo, você coloca dos últimos anos, resultados recentes, e vitórias contas, fase que você avançou tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, e o Santa está presente na Sul-Americana a partir dessa vitória, e também depois porque, embora ele tenha sido eliminado na fase seguinte, e aí porque o goleiro falhou, o Santa perde na ida, o Grafite faz um hat-trick na volta, estava classificando o Santa para as quartas de final, e o goleiro falhou e o Santa foi eliminado no gol qualificado, mas também ganhou o jogo das quartas. Enfim, quando eu disse assim que é mais fácil ter um 7-0, não é porque eu acho que seja fácil sair um 7-0, não. Porque esse jogo, assim, para acontecer de novo, assim, a remada é muito grande. Os dois têm que classificar, não vão ficar no mesmo grupo. Para esse jogo acontecer de novo, tudo tem que dar certo. Tudo tem que dar certo até 2029. Pelo menos. Tipo, tudo dá certo. Assim. Incluindo essa possibilidade de cruzamento que o Fred falou. Que faz parte do tudo. Tudo dá certo assim. Não é. E outra, e se for na fase de grupo, não tem o mesmo peso, não. Tem que ser no mata-mata. Porque se for na primeira fase, assim, seria um jogo internacional, mas beleza, seria um jogo internacional, mas não seria como esse, um jogo eliminatório. Para ser um jogo eliminatório, assim, tem que acontecer muita coisa. Bom, a gente sabe, inclusive, galera, né, que a gente está falando de um clássico que vai para o seu número 570, né, um jogo, um encontro que vai para o seu número 570, e que reunir todas as grandes histórias, todas as melhores histórias, seria impossível. A gente fez o melhor possível aqui para trazer algumas lembranças essenciais, mas a gente sabe que o que não falta experiência pessoal, familiar, coletiva, que está aí entrelaçada, costurada, de certa forma, pelo clássico das multidões, que teremos, mais uma vez, a satisfação de acompanhar como profissionais, né?
É isso, Celso. Você foi muito, muito sensível e muito feliz nessa definição, porque quem vive o futebol como a gente vive, como quem está assistindo vive, tem sua história entrecortada por títulos, por grandes competições, mas parte significativa da alma do torcedor ela é forjada nos clássicos. Sim. E como você disse, a gente poderia aqui, só de lembranças pessoais, de vitórias e derrotas, fazer um outro programa. Contar os jogos em que a gente foi, as lembranças que a gente viu, o que a gente cresce, né, ouvindo e conhecendo. Por exemplo, a gente tem aí na tela a bandeira, né, que Zé Neves Zé cravou na Ilha Neves. do Retiro. Eu era criança aí, mas cresci ouvindo muito essa história. E as histórias que a gente vai construindo, que a gente vai somando. Eu tenho as minhas próprias, os jogos inesquecíveis, você, Cássio. A nova geração vai construir, e eu não tenho dúvida que a partir desse clássico de número 570, novos capítulos vão ser escritos dessa rivalidade, né, que já viveu de 16 até hoje uma montanha russa, né, de momentos, de sentimentos, e que, por mais que hoje a gente tenha uma diferença grande, estrutural, de poder financeiro entre os dois clubes, de perspectivas entre os dois clubes, a gente sempre guarda dentro da gente a sensação de que quando o árbitro apitar o início da partida, está em aberto. Vão ser 30 mil pessoas no Arruda e milhões assistindo em casa, todos com a tensão que só o clássico causa. Eu tava Tá? com medo do Uma que tu ia tensão. falar, Fred. Mas é exatamente isso. É exatamente isso que eu Exatamente falei com isso. palavras bonitas. Das imagens que a gente está Mas é vendo na tela aqui, exatamente isso. Celso, Fred falou da bandeira de Zé Neves, falando rapidamente, resumindo tudo aqui, foi em 1986, um jogo, era a final, sendo a primeira partida extra, o Sport tinha que ganhar esse jogo para gerar mais 2 jogos na final, e o Santa jogava pelo empate, o jogo foi na Ilha. O Santa tinha vencido 2 turnos, o Sport 1, o jogo foi 0-0. Quando termina o Santa campeão, aí Zé Neves pega essa bandeira na torcida do Santa, né, da organizada principal, não existia, isso é 1986, é de uma outra torcida do Santa na época, e ninguém percebeu, e ele foi andando, eu já entrevistei ele uma vez, ele contou essa história, ele foi andando, muito pesada a bandeira, ele fazendo uma força danada e tal, aí quando ele percebeu, estava festejando lá, quando ele percebeu que ele já estava perto, ele disse, ele lembrou dos filmes de guerra, que o cara vai botar, tipo, bota a bandeira, sabe, aquela imagem clássica, esse é o filme de guerra, você bota a bandeira, ele começou a pensar isso, e quando ele se deu conta, ele já estava no círculo central. Ele se deu conta, segundo ele, porque ele sentiu que o estádio emudeceu. Tipo, o que é que esse doido vai fazer, meu irmão? Tanta torcida do Sport que ia estar com a do Santa. Aí quando ele colocou na bolinha do círculo central, a torcida do Santa Cruz deve ter dado o delírio, né? E de outros capítulos dos clássicos, o primeiro jogo da história da Ilha do Retiro, 6-5, 1937, diga aí, 6-5. Já era futebol profissional. Arthur Danzi fez o primeiro gol da história da Ilha, do jogo do Sport, e Haroldo Praça fez o gol da vitória do Sport. Tava 5-5 o jogo e ele faz 6-5. E essa foto, que talvez Fred não saiba, talvez seja uma grande coincidência, essa primeira foto que está atrás do tantas e alguma coisa, é muito possível, mas se não for a imagem, seria muito semelhante, o maior público do clássico antes do surgimento do Arruda. A Ilha do Retiro completamente diferente, sem as gerais, sem as curvas e com a cadeira tendo metade do tamanho, recebeu em 1955 34.500 pessoas. Assim, hoje o estádio, com todas as outras ampliações, não recebe isso. Aí deu 34.500, foi o maior público do futebol pernambucano durante 17 anos. Só mudou depois que o Arruda foi inaugurado em 72 e inclusive, como se diz, ressignificou o nome do Clássico das Multidões, aumentando o sarrafo de público, e a gente vê todas essas imagens aí, jogos onde era difícil sentar, assim, não tinha muita perspectiva para ver o jogo sentado. Era difícil entrar no estádio, era entrar difícil conseguir ingresso, já era complicado. Bom, pessoal, queria agradecer aqui mais uma vez a galera da Bet Nacional por esse convite para fazermos essa cobertura especial do Campeonato Pernambucano, Bet Nacional, edição 2025, aqui do estadual. Para a gente é motivo de muita honra, muito orgulho, tá? Tá junto com a galera da Bet Nacional há tanto tempo, né? E agora
também como parceiro oficial nessa cobertura. Fica um abraço aí a cada um de vocês. Obrigado, Fred. Obrigado, Maestro. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo e ajuda a turma aqui a crescer. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.